Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Você sabia que, de acordo com a Serasa Experian, atualmente 27%, mais de 9,5 milhões de pessoas físicas ligadas ao agronegócio possuem contratos de financiamento rural ou agroindustrial? Se você está buscando entender mais como o crédito rural pode impulsionar a sua produção, esse episódio é para você. Nós vamos explorar os diferentes tipos de crédito rural, desde as linhas de financiamento tradicionais até as mais recentes inovações do setor. Conversamos sobre as vantagens, desafios e critérios de cada modalidade, proporcionando uma visão abrangente e clara para ajudar na tomada de decisão. E para nos ajudar a entender melhor sobre o mundo do crédito rural, temos aqui um especialista da área, Dirceu Ferreira Júnior, sócio da PwC e CEO da PwC AgTech Innovation, um dos principais hubs de inovação do agronegócio. Muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença no nosso podcast, Dirceu. Olá, Aline, é um prazer, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que a gente sempre abordar o que vem acontecendo no mundo da tecnologia ligado ao agro é importante, né, para deixar todos a par das oportunidades que existem nesse universo enorme de inovação e de futuro para o agronegócio brasileiro. Para a gente começar, você pode contar um pouquinho da sua trajetória profissional e explica para a gente um pouco sobre onde e como a PwC entra na vida do produtor rural brasileiro? Sim, Aline. Bom, Aline, eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho aproximadamente, sou formado em Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Tenho aproximadamente 32 anos de mercado agrícola entre Brasil e América Latina. Tive a oportunidade de trabalhar em duas grandes empresas do agronegócio durante esses últimos 32 anos, uma delas foi a Syngenta, onde eu exerci uma série de atividades e funções em diversas áreas da Syngenta, como área financeira também voltada para as operações de barter, por exemplo. E depois disso eu me juntei à Bayer, trabalhei na Bayer por 10 anos, justamente desenhando e criando a área de inovação aberta da Bayer para o Brasil e para a América Latina, até janeiro desse ano, quando eu recebi o convite de me juntar à PwC como sócio, liderando os hubs de inovação que nós temos aqui no Brasil, que são o AgTech Innovation aqui em Piracicaba e também um hub que fica lá em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Trajetória bastante interessante. Do seu ponto de vista, Dirceu, qual que é o papel do crédito rural para o desenvolvimento da agricultura no Brasil? Olha, Aline, a gente tem que entender, né, que o crédito rural é algo que já tem várias décadas, né? O crédito rural foi criado nos anos 1965 e de 1965 até 1970, ele foi a grande ferramenta que o produtor rural tinha para poder ter acesso ao crédito para a compra dos insumos agrícolas e mesmo com o capital de giro. Só que aquele era um momento que o Brasil vivia um outro cenário muito diferente quando a gente fala de agricultura, né? Nos anos 65, 70, o Brasil era ainda um grande importador de alimentos, né? O que trazia uma série de riscos para o país. Tá? Mas aí a agricultura foi se desenvolvendo, né? Teve o advento da Embrapa, que foi um grande contribuidor no tocante à introgressão de novas tecnologias, desenvolvimento de tecnologias no Brasil. E quando chegou lá pelos anos 80, a gente teve uma quantidade muito grande de empresas ligadas a produção de insumos agrícolas no Brasil se instalando no Brasil, né? Várias multinacionais de defensivos agrícolas começaram a olhar a oportunidade que tinha no Brasil e vieram para o Brasil. E nesse momento, elas se prepararam para a seguinte realidade, né? Que elas tinham que fomentar realmente. Então, por exemplo, as indústrias de defensivos agrícolas e sementes, quando elas veem a necessidade de vender os seus produtos para receber no prazo elas nada mais estão fazendo do que financiar a agricultura, mas ao invés de dar dinheiro, ela está dando o próprio insumo para receber na safra, tá? E isso tem todo o contexto de risco, todo o contexto de
como trabalhar isso no momento, nos anos 80, em que isso era uma grande novidade para as empresas, porque esse geralmente não é o modelo de negócio que essas empresas têm nos países temperados, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, tá? E nos últimos anos, eu diria para você, nos últimos 15 anos, o advento do mercado de capitais, ele veio com uma força muito grande, tá? Ou seja, quando você fala dos investidores que fazem parte de fundos de investimento, ou mesmo dos investidores de varejo, olhando as oportunidades do mercado agrícola, tá? Isso traz um novo componente quando a gente fala de financiamento do agronegócio. E falando um pouco em números, só para você ter uma ideia, e a nossa audiência ter uma ideia, o Brasil hoje tem uma necessidade de R$1 trilhão para poder financiar a agricultura. Tá? Desses R$1 trilhão, 365 bilhões de reais vem do crédito rural, vem do Plano Safra, que é o que está aprovado, inclusive, para esse ano, tá? Para fomentar a agricultura no país. Tá? Os outros 360, quase 400 bilhões de reais, vem das operações de barter, vem daquelas operações que são feitas entre as traders e também as indústrias de insumos, né? Quase todas as indústrias de insumos hoje têm uma plataforma de barter para mitigar o risco do financiamento dos seus produtos junto aos produtores rurais. E da onde vem os outros 250 bilhões de dólares? Eles vêm de bilhões de reais, eles vêm exatamente do mercado de capitais. Eles vêm exatamente dessa nova oportunidade que os investidores têm de poder remunerar melhor o seu capital, né? Tomando um risco apropriado, né? Do que simplesmente investir nos fundos normais que eles investiriam ou colocando o seu dinheiro num CDB, quando a gente fala aí do investidor de varejo, tá bom? Isso é um pouquinho o cenário que eu gostaria de contribuir de como funciona o financiamento para o agronegócio no Brasil. Muito bom, são números muito impressionantes. A palavra inovação, ela é o que dá o norte para a agricultura. Nos últimos anos, falamos muito em inovação de maquinário, de insumo, de manejo, mas existe inovação no crédito? Quais são as novidades e tendências para o setor que, como acabamos de falar, tem aí diferentes fontes de financiamento, diferentes atores participantes e que é a base do desenvolvimento para o produtor? Sim, a inovação financeira no agronegócio, o advento das startups, principalmente das áreas fintechs nos últimos anos, ela é pujante, ela é muito grande. E é muito engraçado, porque ela conversa muito com essa questão da visão dos novos investidores, né? Você imagina que tem a redução da taxa Selic nos últimos anos, principalmente na última década, né? Vários investidores vieram buscando novas formas de poder remunerar o seu capital, como eu disse antes, tá? Só que para o investidor que nunca atuou no agro, nunca colocou o seu dinheiro no agro, o risco é um risco que ele tem que saber dosar, né? Ou seja, tudo aquilo que ele ouve a respeito de problemas climáticos, daquilo que afeta a agricultura, de uma agricultura que não tem muito seguro agrícola ligado ao processo de produção, leva esse investidor a pensar se ele deve realmente ou não se utilizar desses novos fundos, como, por exemplo, quando a gente fala do FIDIC, quando a gente fala, por exemplo, do Fiagro, quando a gente fala do CRA, né, que é o certificado de recebível do agronegócio. E aí vem o papel das agrifintechs, que elas aportam inteligência, elas aportam mecanismos, elas aportam algoritmos, inteligência artificial, que possa trazer informações relevantes para que esse investidor decida colocar o dinheiro dele para ser remunerado na atividade agrícola. Tá? E isso é o que uma grande gama das agrifintechs faz hoje no mercado. A sua grande maioria trabalha realmente com informações, dados, inteligência que possam ajudar as agroindústrias, que possam ajudar os distribuidores, as cooperativas a poder desenhar uma melhor carteira de clientes, né, para a concessão do crédito. E com isso você faz a roda girar cada vez mais. Então esse é um segmento que ele não tem volta, não é uma bolha, não é uma tendência, é algo que veio para ficar. E quando a gente compara essa questão, principalmente dos mercados de capitais, né, dos novos investidores, o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o crédito que é concedido ao agronegócio nos Estados Unidos,
80% dele advém do mercado de capitais. E no Brasil nós estamos falando de 20%. Então, essa é uma balança que ela tende também a tomar um novo formato no futuro, e muito por causa das agfintechs, e muito por causa das logifintechs também, que são novos conceitos que estão surgindo no agronegócio brasileiro. E no Brasil, a gente fala de um mercado onde a maioria dos produtores são de pequeno e médio porte, tendo inclusive um grande destaque para a agricultura familiar. Pensando nesse perfil de produtor, quais são as opções de crédito disponíveis para esse perfil? Olha, esse é um ponto interessante, né? Eu estava vendo, por exemplo, um grande gestor de fundos, né? Que semana passada soltou, a questão de algumas semanas atrás, soltou uma parceria com uma grande fintech do mercado também, olhando para o mercado de produção de café e olhando para pequenos e médios produtores de café que têm necessidade de obtenção de crédito e que por trás disso tem uma grande torrefação, uma exportadora de café. E como é que isso tudo funciona, né? Isso tudo funciona com a fintech fazendo uma análise muito profunda da carteira de clientes, né? Para que o investidor o investidor de varejo, né? O investidor que tem até recursos escassos ou pequenos para colocar, mas ele quer diversificar a carteira dele, possa colocar o dinheiro nesse fundo, tá? Para que o dinheiro gire e faça a economia circular cada vez mais. Então, é um fundo de, se não me engano, 50, 60 milhões de reais, que ele não tem foco no grande produtor de café, ele tem foco no produtor de médio porte até de pequeno porte, tá? Associado a isso também vem um outro conceito muito importante. A gente fala muito de agricultura regenerativa, da sustentabilidade da agricultura, né? E hoje você tem uma quantidade muito grande de investidores no mercado também, que eles querem ver o dinheiro deles girar baseado numa agricultura mais sustentável, né? E para que isso aconteça, eles precisam de informações, eles precisam seguros de que o dinheiro dele está indo para um produtor que adote metodologias, que adote um manejo mais sustentável. E aí ele também o papel das fintechs, né? Que elas proporcionem informações ligadas a ESG, né? O que a gente fala aqui de meio ambiente, social e também de governança, que são importantes para esses investidores, quer sejam grandes fundos formados por CPE, vários CPFs, ou quer sejam mesmo os investidores de varejo. Tá? Para diferentes tamanhos de negócio e diferentes opções, quando falamos de produtores maiores e grandes empresários, o que o mercado oferece? Qual que é a régua para diferenciar o pequeno, médio do grande produtor? Esse é um ponto muito interessante, Aline. Por que o crédito rural, o mesmo plano safra, vem perdendo um pouco de aderência nos últimos anos, quando a gente fala de financiamento para atividade agrícola, né? Isso acontece por um ponto muito interessante, porque quando a gente fala desse recurso, esse recurso é um recurso que ele vem muito para fins de custeio, né? Ou seja, para fins de você poder estar provendo dinheiro para o capital de giro do produtor e para a compra de insumos agrícolas. Mas existe uma outra parte muito importante, que é o investimento, né? Que é o investimento pesado, principalmente que os grandes produtores precisam fazer em infraestrutura, em outras coisas que não sejam só o custeio. E com isso, o mercado de capitais ele veio tomando uma proporção cada vez maior, porque a gente está falando de um recurso maior, de um recurso que vem de uma maneira muito mais, que tem muito mais fit com a necessidade que esses grandes produtores têm para poder compor, né, o dinheiro que eles necessitam para esses grandes investimentos. Um exemplo é o CAR, né, os certificados de recebíveis do agronegócio, eles entram muito, não só como um provedor de recurso para aquisição de insumos, mas muito mais até para essa questão dos investimentos de alta escala que os grandes produtores rurais precisam, né? Ou seja, hoje os grandes produtores rurais eles não precisam ficar só na mão do Banco do Brasil, no BNDES, quando a gente fala desses recursos de investimento. Eles podem optar pelo mercado de capital, tá? Já o pequeno e o médio produtor, eles ainda dependem, né? São muito dependentes nesse sentido ainda do recurso que vem
dos bancos, né, da atividade bancária, quer sejam dos bancos públicos ou privados, tá? A escolha do tipo de crédito, ela influi diretamente no planejamento e na viabilidade econômica de uma propriedade. Sendo assim, o que o produtor, em geral, precisa ponderar antes de optar pelo caminho do financiamento, do crédito, e quais as particularidades que devem ser levadas em consideração para a decisão de qual a melhor opção? Acho que esse é um ponto muito importante também, porque as opções hoje são maiores, né? Como a gente falou agora, você tem bancos públicos, você tem os bancos privados, você tem dinheiro, recurso que vem através das cooperativas, onde o produtor pode estar ligado a ela, as grandes indústrias de agronegócio que estão aí, de certa forma, fomentando isso também, né? As integradoras, por exemplo, integradoras aí de produção de carne de frango, com a carne suína, né? E daí para frente. E agora, mais ainda com a questão do mercado de capitais. Então, acho que o produtor, a primeira coisa que ele precisa fazer é olhar isso com carinho, colocar todas essas opções na mesa para ver quais as melhores taxas, quais são os melhores timings que ele tem para poder tomar esse recurso e repagar o credor nesse sentido, tá? E poder olhar também como que ele pode também diversificar tudo isso, né? Ele não precisa pegar hoje o recurso e ficar na mão de uma única entidade. Ele tem, hoje em dia, ter acesso a vários credores que vão colocar o dinheiro na mesa, inclusive fintechs. Existem fintechs hoje no mercado, agfintechs, que elas não operam apenas cobrando taxa pelo serviço que ela presta, ou que trabalha com uma plataforma levando mais do que crédito, mas também opções de maquinários e seguro agrícola para o produtor. Existem agfintechs hoje que elas têm recursos no próprio balanço através dos investimentos que elas captaram para elas mesmas, para o mercado, e que elas giram esse dinheiro a favor do produtor, né? Muitas delas fomentando isso nesse mercado de pequenos e médios produtores, que é um mercado muito interessante. Tá? Então, eu diria que o produtor tem que ficar atento a tudo isso. Ele ter uma boa consultoria nesse sentido, principalmente os pequenos produtores e os médios que às vezes não se utilizam desse tipo de iniciativa. Isso é fundamental para que ele tome a melhor decisão de onde captar o crédito. Tá? E a gente sabe que a agricultura é um negócio de ciclo longo, com risco consideravelmente alto, no que tange principalmente as questões climáticas. Quais são as orientações e os critérios necessários para o produtor acessar o crédito de uma forma consciente e se protegendo ou pelo menos mitigando riscos? Tá. Isso é muito importante, né? Porque o produtor rural, ele tem um componente muito importante nessa questão toda de tomada de recursos da produção agrícola, que é a questão do seguro da safra. E a gente sabe que seguro de safra no Brasil é algo que está muito, muito distante da realidade dos produtores, né? A grande maioria das seguradoras que existem hoje no país, elas não atendem à necessidade que os produtores têm. A gente sabe que o seguro rural, na sua grande maioria, ele utiliza como dados públicos, né? Por exemplo, de produtividade numa determinada região, uma macro-região, e isso tudo dificulta a vida do produtor rural, tá? Dificulta porque o prêmio do seguro acaba sendo um prêmio alto, porque não é a realidade de um produtor ou de uma micro-região, é a realidade de uma região maior e que muitas vezes não é representativo do ponto de vista do que o produtor deseja. Tá? E aí que entram também as oportunidades que essas fintechs estão se utilizando, e mesmo as grandes indústrias do setor, no tocante a prover, né, utilizar dados importantes que vêm unitariamente dos produtores para que você possa conceder não só o crédito, como conceder seguro para esse produtor de uma maneira que ela seja benéfica para os lados, de uma maneira que o produtor ele não tenha que pagar uma conta muito alta por algo que talvez, ou certamente, ele não vai se utilizar daqui para frente. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande indústria dessas, onde, por exemplo, as operações de barter dessa indústria hoje em dia são todas elas baseadas em informações, em dados que vêm de uma plataforma tecnológica digital
muito importante, tá? E que faz com que, na hora de você compor a CPR, ou seja, pegar a garantia do produtor para poder vender os insumos para ele, você tome garantias numa escala muito menor do que tomaria antigamente, porque você se utiliza de dados de produtividade que estão daquele produtor e não generalistas da região, tá? E as seguradoras, elas vêm buscando também parcerias com empresas que conseguem desenvolver tecnologia desse tipo e conseguem, de certa forma, dar mais certeza para essas seguradoras de que o recurso, de que o seguro agrícola ele vai ser destinado de uma maneira muito mais fluida do que comparativamente aos outros anos. Muito bom. A nossa conversa ela está muito boa, deu para a gente abordar vários pontos sobre os assuntos ligados aí à questão de crédito. E realmente foi um prazer ter aqui você hoje nesse bate-papo, mas a gente infelizmente está chegando ao final de mais um episódio. Daí queria deixar uma última pergunta. Depois de um ciclo muito desafiador, que foi o 23-24, o produtor está se preparando para a safra 24-25. Quais são as perspectivas de mercado e os pontos de atenção para o produtor nesse momento? Olha, Aline, se a gente considerar que uma grande parte das commodities agrícolas hoje em dia, principalmente quando a gente fala de soja e milho, né, elas, comparativamente aos outros anos, o preço dessas commodities está distante da realidade que o produtor viveu, né? Aqui eu não vou nem falar muito da questão da taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio ainda é favorável para as commodities que são com exportação, mas quando a gente olha o preço das commodities agrícolas, quando a gente olha o desafio do clima, o desafio do que vem acontecendo no que tange as intempéries climáticas, ou os desafios climáticos para os produtores rurais, e o alto nível de endividamento do produtor rural, haja visto o aumento que teve das RJs, né, dos pedidos de recuperação judicial junto a produtores no Brasil, o produtor ele tem que tomar muito cuidado, ele tem que fazer cada vez mais uma conta muito precisa daquilo que ele precisa e não precisa utilizar na sua propriedade agrícola, e ele tem que se utilizar de inteligência realmente junto a escritórios de consultoria, junto aos fornecedores de crédito, para que ele tome a melhor decisão na compra dos seus insumos agrícolas e no uso do seu capital de giro. E talvez, quando a gente fala de investimento, né, ou seja, dos recursos para você aumentar o seu negócio, né, não só com relação à aquisição de mais terras ou arrendamento de mais terras para plantio, mas aqui eu falo do básico mesmo, né, de infraestrutura na propriedade agrícola, o produtor também tem que pensar muito se esse ainda é o melhor momento para fazer isso. Talvez ele tenha que postergar um pouco essa decisão dele para fazer com que as contas do passado elas sejam sanadas e ele possa ter um melhor futuro daqui a 2 safras, que é tudo a gente espera que esse mercado ele seja retomado no que tange ao crescimento do mercado, ao desenvolvimento do mercado agrícola brasileiro. A gente pode dizer, então, que o momento é de cautela e planejamento? Exatamente, Aline. Cautela e planejamento. 2 ótimas palavras. Muito bom. Dirceu, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. A conversa foi muito rica, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Queria deixar aqui o espaço aberto para você deixar uma última mensagem para quem está nos escutando agora. Aline, bom, como o meu foco hoje em dia é trabalhar, né, com inovação, com tecnologia de ponta, com as startups que nós temos, especialmente aqui no Brasil, eu gostaria de deixar um convite, né, para que os produtores rurais, eles cada vez mais abram as suas porteiras, que eles estejam cada vez mais propensos a visitar os hubs de inovação, a conhecer o que os empreendedores estão fazendo e estão desenvolvendo de tecnologia. Isso é muito importante. O produtor rural ele tem que embarcar nessa jornada, porque essa vai ser a única maneira de fazer com que a sua produção ela seja cada vez mais voltada para um mercado que exige, né, sustentabilidade, que exige que o produtor se utilize de manejos e técnicas que atendam à demanda da sociedade aqui no Brasil. Então esse é o convite que eu deixo para que os nossos produtores cada vez mais estejam atentos às novidades e às tecnologias que vêm vindo aí
muito através dos empreendedores, muito através das fintechs, das agfintechs, das agtechs que nós temos no Brasil. Muito obrigado. Nosso muito obrigada mais uma vez a você, Dirceu, e a todos que nos acompanharam até aqui. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro. É questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.